Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos juntos através deste vídeo para analisarmos a Palavra de Deus, o nosso quadro Compreendendo a Palavra. E nesta ocasião nós vamos falar sobre gratidão. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, a partir do verso 11, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então você pode perguntar assim, o que essa palavra tem a ver com gratidão? Tudo, porque é uma palavra que mostra o Senhor Jesus curando pessoas. E dessa ocasião, 10 homens que estavam cheios de lepra, uma doença incurável, uma doença que levava as pessoas a permanecerem à margem da sociedade, relegadas a uma morte lenta e solitária. Os leprosos se juntavam não por outra convicção a não ser em virtude da enfermidade e no objetivo de ganhar comida enfim, estarem pelo menos conversando um com o outro. Diz-nos a história que eram colocados sinos nos pescoços dos leprosos para que, ao entrassem na cidade, o barulho do sino pudesse afastar as pessoas, porque elas tinham medo de serem contaminadas. Então era uma enfermidade muito ruim, era uma enfermidade que não tinha cura, era uma enfermidade que afastava as pessoas da sociedade, da família, de todos de um modo geral. Muito bem, o Senhor Jesus entrou numa certa aldeia e, ao entrar, apareceram 10 leprosos, juntos. De longe eles gritaram, eles não podiam se aproximar das pessoas que não estavam enfermas. Então eles gritaram de longe: Senhor, tenha misericórdia, como diz a palavra aqui, não é? De longe eles gritaram, levantaram a voz e disseram: tenha misericórdia. E o Senhor Jesus teve misericórdia deles. Então nós vamos ver alguns aspectos aqui que eu gostaria de trabalhar à luz da palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro, o objetivo comum entre aquelas pessoas que procuraram Jesus e, nessa ocasião, os leprosos, eles queriam ser curados. Eu posso dizer que talvez eles já tenham ouvido falar de Jesus, já tenham escutado que esse Jesus curava e estavam ali espreitando uma oportunidade para poder se apresentar, mesmo de longe, e causar em Jesus uma compaixão para que o Senhor curasse as enfermidades. Então, o objetivo comum era a cura. Um outro aspecto que nós observamos diretamente nessa palavra é a fé. Porque o Senhor Jesus não estendeu as mãos sobre eles, não ungiu, não tocou neles, não dirigiu muitas palavras para eles. Simplesmente o Senhor Jesus falou assim: vá e mostra-te ao sacerdote. Para a gente, uma palavra simples. Para eles, representava viver ou morrer. Porque se um leproso se apresentasse ao sacerdote ainda com lepra, a sua penalidade era a morte. Então eles creram, eles confiaram na palavra do Senhor. Até aí tudo bem, percebam, o objetivo era ser curado e eles tinham fé para isso. Não muito diferente das pessoas que adentram aos templos e procuram oração, querendo receber de Deus uma palavra, uma cura, uma libertação, uma restauração. Não muito diferentes. Acreditam na palavra, têm um objetivo comum que é ser beneficiado e têm fé para que isso possa acontecer. No caso dos leprosos, eles foram em direção à sinagoga, eles foram em direção à procura do sacerdote para se apresentar. E isso porque eles tinham fé. Isso porque eles estavam convictos de que o Senhor Jesus tinha curado. Saíram da presença do Senhor Jesus, carregados de fé e de certeza. A palavra nos diz, amados, que indo eles
a cura aconteceu. Veja o verso de número 15, né? Ou melhor, 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, no percurso de onde Jesus tinha falado para eles, até chegar a um determinado ponto, antes de chegar ao sacerdote, eles perceberam que estavam curados. Então, eles ficaram muito felizes, muito contentes, agradecidos a Deus, de uma certa forma. Porque a palavra diz que 9 foram se apresentar aos sacerdotes e 1 voltou para agradecer ao Senhor. Existe uma tradução bíblica que diz que este que voltou lançou-se aos pés do Senhor em gratidão. Eu fico imaginando esse cidadão chorando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Eram 10. Receberam a mesma palavra, no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo horário. Foram os 10 apresentar-se aos sacerdotes. No meio do caminho, notaram que tinham sido curados, libertos daquela enfermidade terrível. 9 prosseguiram o caminho e 1 só voltou. Voltou para agradecer àquele que tinha estabelecido a cura. E veja que interessante, meus amados irmãos, o verso 15 diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o seu rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Dos 10 que receberam a cura, 1 só voltou para agradecer. Antes de mostrar-se aos sacerdotes, antes de ir para a família, antes de anunciar a bênção ou anunciar a cura, voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Que nós sempre queremos um agradecimento pelos atos que nós fazemos, e iríamos analisar à luz da palavra de Deus se Jesus também requer agradecimento daquelas pessoas que Ele abençoa. Vejam o que o Senhor falou. Respondendo Jesus no verso 17, diz assim: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Olha Jesus aí reivindicando: onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Veja que o Senhor Jesus, Ele ficou entristecido, por assim dizer, porque não houve gratidão. Quantas pessoas são abençoadas? Quantas pessoas são libertas? Quantas pessoas são tratadas? Quantas pessoas são restauradas? E será que essas pessoas voltam para agradecer ao Senhor por estas bênçãos? Será que existe no coração gratidão ao Senhor por tamanhas bênçãos recebidas? Olha, objetivo comum, a cura. Quantas pessoas entram na igreja para serem curadas? Um objetivo comum, fé. Entram carregadas de fé, carregadas de certeza de que serão abençoadas. Mas quantas voltam para agradecer ao Senhor? Gratidão não foi um objetivo comum. Os 9 foram se apresentar ao sacerdote, os 9 correram para suas famílias, voltaram para suas casas, se apresentaram aos seus filhos, às suas esposas, enfim, voltaram para o ciclo da sociedade, porque foram curadas pelo Senhor Jesus, mas não demonstraram gratidão. Quantas pessoas hoje são curadas, são libertas, mas não são gratas ao Senhor nosso Deus? Amados, vamos ser agradecidos ao Senhor. Gratos a Deus. O Senhor te curou, o Senhor te restaurou, o Senhor te protegeu, o Senhor te abençoou. O que você deve ser, no mínimo, é agradecido a Deus por isso. Volta para a casa do Senhor, volta para agradecer a Deus por tamanhas bênçãos. E aí você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida, porque você é um cidadão agradecido por tamanhas bênçãos recebidas pelo Senhor. Que você, meu amado, através da instrumentalidade da palavra de Deus, passe a ser uma pessoa grata por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor trabalhe no seu coração e que você tenha verdadeiramente agradecimento a Deus por tamanhas bênçãos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.